cada uma da outra. Glória a Deus. Êxodo 14, vamos ler o versículo 13, do 13 até o 20, 13 ao 20. É um capítulo muito grande, mas vamos do 13 ao 20. Êxodo 14, versículo 13 ao 20. Amém? Vamos ler? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. E de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Olha como é tremendo, né, o que Deus, né, ele providencia por situações em nossas vidas, como no povo. O povo era aquele que buscava, seguia, confiava, né, se aliançava novamente com esse Deus maravilhoso. Nós sabemos que o povo muitas das vezes quebrou a aliança, mas eles se aliançavam novamente. Nós sabemos que Deus, quando ele enviou Moisés lá para o povo dele, que estava escravizado lá pelo Faraó, que se achava um Deus, né, e nós vemos que há um tempo determinado, Deus, ele proveu algo para fazer. E ele proveu algo para fazer, e é tremendo quando Deus começa a fazer algo na nossa vida, né? Vamos reportar lá e vir para o presente, talvez numa situação diferenciada, às vezes uma pessoa numa situação, às vezes duas, às vezes a família toda, não importa, lá era um povo de Deus, né? E pode acontecer, né, assim, com uma pessoa ou duas. O que importa para nós é a providência de Deus. Deus, quando providenciou lá, vamos ver nos dias de hoje como seria, o que era necessário e como o povo reagiu, como o povo fez para que se manifestasse o que Deus queria que acontecesse. Nós vemos que, sabemos a história, né, que o Faraó mandou eles embora, e para aquela última praga que aconteceu, né, Deus continua endurecendo o coração de Faraó, para Deus mostrar o poder dele. Deus, ele tem propósito. Muitas das vezes a gente passamos por coisas para Deus mostrar o poder dele na nossa vida, e para que vejam e saibam que ele é o teu Deus. Ali o povo lá estava numa situação difícil, e Deus fez aquilo e para que mostrasse quem é esse Deus poderoso, único, e fez sobre o povo dele, para que o povo soubesse e crê que Senhor Deus, ele é o Todo-Poderoso. E nós lemos aqui algo tremendo, né, que os egípcios começou a perseguir. Ali nós podemos colocar de uma forma assim, os nossos inimigos nos perseguindo. Ali tinha os inimigos do povo de Deus perseguindo. Muitas das vezes há perseguições espirituais, há perseguição de tudo quanto é tipo, como havia lá também, da mesma forma. E o que acontece? Deus vai nos dando as estratégias para nos livrar desses ataques.
Deus vai nos conduzindo de uma forma, né, que Ele mostra, Ele dá o livramento, Ele vai conduzindo de uma forma para que a gente venha entender. É mais interessante que ali, como Deus colocou Moisés ali na frente, né, e o povo seguia, né? Nós lemos algumas coisas aí no estudo hoje que fala a respeito, né? Assim, separando certas ações, mas que todos podem, algo tremendo. E ali nós vemos que o povo tinha sido liberto de tantas coisas. Deus proveu, porque o tempo que eles tinham não dava como se prover de coisas. Às vezes a gente está numa situação que não tem como a gente se prover, mas Deus, Ele provê. Ele proveu para aquele povo que era necessário. Mas em determinado momento, aquele povo se deparou com um lugar que não tinha mais saída. Às vezes a gente se depara com uma situação que a gente não vê saída. Pode ser que alguém já tenha passado por situação que não viu saída, e a pessoa própria em si não viu saída. E ali nós vemos que o povo se deparou de frente de um mar, aonde o inimigo estava atrás, não tinha como voltar, e na frente não tinha como passar. Olha como são as coisas. E vamos às vezes fazer assim, vamos fazer como que certas situações aconteçam, mas individual, ou um grupo pequeno, ou uma ou duas pessoas. Ali era o povo. Mas muitas das vezes você vem andando, se depara com uma situação que não tem saída. E verdadeiramente não tem saída para nós. Porque você chega, aqui não dá mais, aqui não tem como fazer mais. Se eu voltar, eu morro. Se eu parar, eles me alcançam. Se eu for para frente, não tem saída. Aí aquele que tem o Senhor, né, o Deus provedor, o Deus que vê todas as coisas, Ele proveu através de Moisés. Moisés, por que clamas a mim? Diga a esse povo que marche. Agora interessante. Olha o que Deus falou para Moisés. E olha o que Deus mandou Moisés falar para o povo. Marche. Deus não falou, fala para o povo dar meia volta. Volte. Deus não falou isso. É a situação que às vezes a gente passa. Deus não manda a gente parar nem dar meia volta. Às vezes a gente faz isso, ou para dar meia volta. Por quê? Porque a saída não estava em outra direção, a não ser na direção que Deus tinha nos colocado. Que Deus nos coloca, ali é a saída. É impossível, mas aquele que direciona a nós a uma saída, ele vai fazer essa saída se abrir. Aquele povo falou, era melhor lá estar na escravidão, era melhor estar daquele jeito. Por quê? Porque estava pensando, eu não quero morrer, eu não tenho passagem aqui, como é que eu vou? Então era melhor estar lá, porque se eu estivesse lá, o inimigo não perseguia. É melhor abandonar o Senhor, que tem gente que tem um medo danado, que o diabo vai, não vou orar porque o diabo vai. Isso, nós já ouvimos isso aqui, não vou dar nome, mas nós já ouvimos aqui, eu a missionária. Eu não vou orar não, porque o diabo depois fica em cima, não sei o que. Ei, aquele povo do Egito falou assim, tá vendo? Se a gente estivesse lá comendo cebola lá, da escravidão e morrendo lá, pelo menos a gente não ia morrer aqui. Preferiu estar lá do que estar na direção, na liberdade que Deus estava dando. Deus está nos conduzindo a um lugar que nós vamos ter uma liberdade que nessa terra nós não vamos ter, mas é diante da presença dele. Mas ali ainda estava movendo do povo, e ali o povo necessitava de algo a mais. Deus moveu com a nuvem, moveu com a coluna. Tu vê que Deus aqui só mostrando o poder, como Deus quando quer fazer o povo, uma pessoa prevalecer, Ele vai prover os meios. Aquela nuvem para os egípcios fazia sombra, mas para o povo de Deus, quer dizer, não permitia que o inimigo alcançasse. Por que Deus não permitia que o inimigo alcançasse o povo dele? Só tem um motivo: eles iam prender e matar o povo de Deus. Então Deus, quando a nossa vida é de Deus, não se preocupa, o inimigo pode vir do jeito que for.
Se Deus estiver ali, não vai perecer, porque Deus vai mover o que é necessário para manter a distância, para que você não venha ser abatido ali numa situação. E essa situação ela pode ocorrer de várias maneiras, né? Muitas pessoas teve de livramentos aqui que ia acontecer e Deus foi, deu uma distância, afastou de uma forma ou de outra o inimigo, ou até por alguma doença, ou até por algum assalto, alguma coisa que era para perecer, ou algum acidente, e Deus fez uma separação para que não perdesse a vida aquele que é dele e que ele quer fazer uma obra, e aquele que ele tem como filho. Olha, e ali aquele povo, olha como é tremendo. Você não sei se vocês observam quando eu oro assim, ele é o Deus que vai na frente e também na retaguarda. Vocês observam que eu oro assim? Eu nem sabia, não tinha notado. Nessa passagem mostra aqui os anjos. Você vê que Deus proveu um lugar onde não havia como ninguém fazer. Gente, nós servimos a Deus e confiamos num Deus que quando não tem como. Mas aí tem que ter certeza, saber que esse Deus que a gente serve pode todas as coisas. O não ter como não interessa, a gente sabe que não tem, mas também tem certeza desse Deus que a gente serve. Moisés não tinha dúvida, uma parte do povo tinha dúvida e a outra não tinha dúvida. Mas ali no mover de Deus, que todos foram, né, aconteceu um milagre que não foi na hora assim, levantou, não, foi uma noite toda, foi um mover, mas Deus manteve o inimigo longe. E Deus, ele usou uma estratégia tão grande que ele mostra não só para o inimigo que ele é Deus, que mostra para você também que ele é o teu Deus, que te guarda e que te livra. E ali aquele povo passou ali a noite, ali madrugada, e o mar foi se abrindo, e o povo foi. Deus mostrou algo tremendo para aquele povo, e o povo foi caminhando ali. Talvez muitos com um pouco de medo daquela água, né, fechar de novo, né? Porque os que confiam passa mais sereno, os que não confiam, que ia junto, que muitos foram, eles podiam ficar assim e tal. Se isso acontecer, já viu que você passa num lugar, tu fica assim, eu posso cair, eu posso isso, eu posso aquilo. Às vezes a gente passa num lugar meio perigoso, a gente fica assim meio desconfiado e com muito cuidado. Mas quando você confia que é Deus que mandou aquilo, tu vai, porque se acontecer só se ele permitir. Fora disso não acontece. E interessante que o anjo ia à frente. O anjo ia à frente deles. Aqui na passagem aqui nós vemos, ó, aqui diz assim, ó, o 19, e o anjo de Deus que ia adiante, então ele ia na frente. Chegou um determinado ponto, né, que o anjo foi abrindo tipo caminho assim na frente deles, guardando a frente dele, mas tem um ponto que ia à frente de Israel, se retirou e ia, o que está escrito aí? Atrás, guardando o que? A retaguarda. Imagine, por isso que a gente fala, o Senhor tem que estar na nossa frente, mas também na nossa retaguarda. A frente ele vai abrindo espaço para tu passar, a retaguarda, porque a gente, para não ser surpreendido, e ele vai protegendo ali. E ali aquele povo atravessou, e o povo de Faraó, você viu, o povo de Faraó, quem era o Deus para o povo dos egípcios? Faraó. Mas eles não entraram atrás. Você não observou que Deus abriu o mar, o povo passou, o povo de Faraó não tinha fé em Deus, mas não foi atrás? Eles vão atrás, às vezes vai atrás, não acredita, mas foi. Viu você, ele quer te alcançar. Mas quando você está na direção de Deus, você sabe, pô, os anjos atrás, né, guardando para não chegar. E nós vimos o que Deus fez. Deus é um Deus que traz providência sobre as nossas vidas. Deus é um Deus que para ele não há impossível. Ele mostra como ele abriu o mar, como ele ressuscitou Lázaro, né? Tantas as coisas que ele fez também, através de Josué, de Eliseu, tudo o que fez. Você vê que é o mesmo Deus. A gente, mas era ele, não tem problema, aquilo ali mas foi o próprio Deus. E o Deus que nós servimos hoje, que todos vão servir, que é o único, né? Aqueles que acreditarem, é o mesmo Deus que fez, o poder dele não cessa. Talvez a nossa maneira de ser é um pouco diferente da que eles foram. Muitas pessoas recebem um pouco a mais porque busca mais. A gente estava falando aqui da obra, né, Mão Vazia, né, sempre fala aqui, alguém acho que leu também. Quando fala da obra, é para galardoar.
É a pessoa fazer uma obra e recebe um galardão, recebe outro galardão. A salvação não, a salvação independente é quem aceita o Senhor Jesus como Salvador. Às vezes só é um frequentador de igreja, às vezes só é um adorador. Mas aquele que faz a obra, aí vai ser galardoado de acordo com a obra que fez. Amém? Nem todos vão fazer, muitos vai ser igual o povo de Deus. O povo de Deus muitos seguiram, foram salvos e era só seguidor, e aprendendo a seguir a direção de Deus. Aí ele levantava um ou outro lá para ajudar, mas a pessoa não quer dizer que a coroa da vida, sim, todo aquele que for em Cristo Jesus, prevalecer até o final, receberá a coroa da vida, que é a vida eterna. Amém? Então é algo que vai acontecer. Nós vemos nessa passagem, nós temos que observar é que o povo ali, né, mesmo eles tendo falado certas coisas, Deus continuou mostrando que Ele é Deus e Ele tem a providência. Olha, qualquer situação que a gente tiver, saiba que Deus vai mostrar a providência. Mas nós temos que crer. Ali foi tão interessante porque, olha, eu vou falar algo que acontece muitas das vezes por causa de uma bênção de um, até o que não acredita é abençoado ou não é? Não é? Às vezes um recebe a bênção e os outros que estão em volta recebem também, é abençoado de uma forma ou de outra. Não é o que acontece? Às vezes vem uma maldição e não alcança também quem está em volta. Porque às vezes acontece uma coisa de ruim, envolve todo mundo, não é isso? A pessoa que nem estava no meio e envolve, às vezes, na parte mais contrária da ação do inimigo. Mas na parte de Deus, quando Ele abençoa, quem está em volta, lá o povo de Israel era assim. Tinha Moisés, tinha aquele povo que adorava, tinha aquele que ficava no meio do povo, mas também usufruir, beberam água, eles comeram do maná, e depois foi para adorar o bezerro, né? Mas o povo de Deus mesmo não adorou o bezerro. Então a gente vê que quando Deus beneficia, muitas pessoas são beneficiadas. Imagine quando a bênção é mais ampla, né? Para todos vivem uma bênção. Então nós vemos que o que Deus proveu teve direção. Deus nos dá a direção. Não tinha como aquele povo tentar ir para a direita, para a esquerda, correr ou tentar. Não tinha saída. Não tinha saída. A saída era buscar o Senhor. Se dependesse daqueles, ou de alguns deles, Deus nem faria. Mas pelos que buscam a Deus de sinceridade de coração, Deus, Ele se revela e Ele se manifesta para mostrar que Ele é Deus, com infinita misericórdia. Amém? Então nunca desista de adorar a Deus. Nunca desista de decretar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Nunca desista de exaltar e bendizer o nome do Senhor e de declarar que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Amém. Amém. Olha, eu acho que eu estava falando com alguém, estava conversando com uma pessoa, né, passando uma situação muito difícil, e a pessoa contou assim, as pessoas que trabalham comigo, os outros que trabalham disso, a forma falou assim, como você pode uma situação dessa, todo mundo desesperado, porque depende de trabalho para ter o dinheiro, como você desesperado, você tem a paz, tu fala desse jeito, com paz, como se não tivesse nada acontecendo, e a pessoa começou a falar para mim, contar isso, né, apesar de vez em quando, sabe que a tribulação, às vezes ela bate, vê que nós lemos a respeito de Davi, como Davi se bateu várias das vezes, é normal. Mas aí eu falei, sabe qual é o problema? A palavra de Deus diz, sabe o que é isso? Que eu sempre falo aqui na igreja, que a paz do Espírito Santo, ela excede todo entendimento. Você está numa situação difícil, mas tu consegue ter a paz do Espírito. Não é da situação, que a situação não te dá paz. Mas quando você busca o Espírito Santo, você mesmo uma situação difícil, você consegue encontrar essa paz, porque ela não dá como o mundo vô-la dar. É diferente. Eu já passei por muitas situações que eu tive paz, mas a situação não era fácil não, porque a gente tem que buscar. A gente faz que o Espírito Santo dá uma paz que excede todo o entendimento, a gente tem que acreditar e buscar. E para buscar você vai passar por prova, e nessa prova tu tem que fazer e da mesma forma, eu creio nisso e pronto. Amém? E com o tempo a gente vai se fortalecendo e se amadurecendo nessas verdades de Deus para nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus, poder chamar.
Bíblia. Em nome de Jesus. Glória a Deus.